Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em transformações politrópicas? Eu acho que você já conhece a isotérmica, a isobárica ou isocórica, mas você já ouviu falar de politrópica? Bom, se você ficou curioso para descobrir que transformação é essa, eu aconselho que assista esse vídeo até o final. Bom, para iniciar esse vídeo, vamos conhecer qual é a definição da transformação politrópica. Que tipo de transformação é essa? Pode ser uma compressão ou uma expansão, mas ela deve seguir a seguinte relação. Veja só, eu vou chamar isso aqui de eta para a gente não confundir com aquele N do número de mols, tá? Então eu vou sempre trabalhar nesse vídeo para o número de mols igual a 1, tá bom? Caso você queira trabalhar com mais, basta multiplicar os resultados que nós vamos obter. Tudo bem? Então, esse N aqui não é o número de mols, tá? É um eta. Na verdade, é um N bem estilizado aí, né? Bem moderno, tá? É uma letra grega, pessoal, que vai representar aqui o tipo da minha transformação. Tudo bem? Então, para ser politrópica, a transformação deve seguir esta condição. PV elevado a eta constante. Para cada eta que eu tiver, eu vou ter uma transformação diferente. Então, a gente pode pensar nisso de uma maneira bem ampla, bem geral. Politrópica significa, então, transformações que mudam a entropia, diferente aí, ou em oposição à isentrópica, que não muda a entropia. Tudo bem, pessoal? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar para vocês que aquelas transformações mais conhecidas, elas se encaixam aqui dentro, dependendo do eta que eu escolher. Por exemplo, vamos lá. A isobárica cabe aqui dentro? Bom, cabe sim. A isobárica, basta que você tenha, olha só, o eta igual a zero. Olha só, se o eta for igual a zero, V elevado a zero dá 1. Então, eu vou obter o quê? Uma pressão constante. Você percebeu? Isso tudo vai dar 1. E aí, nós temos uma pressão constante. Professor, e a isocórica, será que ela funciona também? Funciona, funciona sim. Olha só, para eu ter uma isocórica a partir desta relação, o que eu vou precisar? Para analisar o caso da isocórica, pessoal, eu aconselho que a gente escreva esta expressão de forma diferencial, ou seja, pegar uma variaçãozinha dela. Veja o que eu vou fazer. dp v elevado a n, você entende o que é isso? Eu vou aplicar a regra do produto, porém eu estou trabalhando com diferenciais. Mas, isso aqui foi a diferencial do primeiro vezes o segundo, mais o que, pessoal? Vamos lá? O primeiro vezes o diferencial do segundo. Olha só. Então, como é que vai ficar o diferencial do segundo? O n baixa, vai ficar v a n menos 1 dv. Professor, e do lado direito? Do lado direito a gente tem uma constante, a variação dela é zero. Então, eu posso reescrever ainda esta expressão da seguinte forma. E eu ainda posso agora passar o eta dividindo aqui. Veja o que vai acontecer. Se a gente tem o dv igual a zero, ou seja, variação de volume igual a zero para volume constante, eu tenho que ter um zero também deste lado da expressão. Concorda? Embora eu possa ter uma certa variação de pressão. Então, para eu zerar esse lado aqui, eu vou fazer o eta indo a infinito. Você percebeu? Que aí eu zero esse lado e a gente tem uma correlação muito legal com aquela expressão PV elevado a eta constante. E a isotérmica, pessoal? Bom, a gente está trabalhando basicamente com o gás ideal, tá? A isotérmica é mais fácil, PV igual a nRT, não é verdade? Mas a isotérmica tem um T constante, então basta a gente fazer o eta igual a 1, e aí fica PV constante. Dá para perceber isso? Então, essa aqui é bem simples, né? Professor, e a adiabática? Bom, a gente tem que trabalhar com a equação de estado, então a gente tem que trabalhar com algo reversível, né? Sendo assim, qual que é a equação da adiabática reversível? PV elevado a gama. Então, neste caso, para a adiabática, nós vamos ter o gama igual ao eta. Tudo bem? Então, é tranquilo, ó. Ela se encaixa em diversas expressões. Se você modelar o seu problema e encontrar essa relação, PV elevado a alguma coisa, né, a um eta qualquer, sua transformação vai ser politrópica e você vai poder usar todos os resultados que nós vamos mostrar aqui. Tudo bem? Então, pessoal, só para a gente ilustrar no gráfico, essas transformações, ó, essa aqui que vai decaindo é para um eta maior que 1, né? Se eu quiser uma isobárica, professor, a isobárica é a pressão constante, eta igual a zero, seria algo deste tipo, né, pessoal? Ó, professor, uma isocórica, bom, isocórica é volume constante, seria algo deste tipo. Dá para perceber? Então, essa aqui, ó, seria
E no caso para a diabática, também é uma curva decrescente desta maneira. Então a gente já conhece como é que é o formato dela, caindo bonitinho lá. Entendeu que é uma transformação politrópica? Bom, agora vamos trabalhar duas ideias muito legais para ela, e ao final desse vídeo vou fazer um problema bem interessante para você perceber uma aplicação muito direta dessas ideias. Tudo bem? Pessoal, então se você já gostou dessa ideia, aproveita o momento, curte esse vídeo, deixe seu comentário dizendo se gostou ou até mesmo para sugerir temas futuros. Aproveitando a nossa pausa, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, mas vamos continuar nosso trabalho. Primeira coisa que é legal, pessoal, trabalhar aqui vai ser como encontrar a expressão do trabalho para uma politrópica. Bom, como é que a gente calcularia o trabalho, né? Então, o trabalho a gente escreveria da seguinte maneira. Seria a integral do volume 1 até o volume 2, que seria o final e o inicial, né, das transformações, V1 o inicial e V2 o final, de PDV. Então, a gente poderia escrever aquela equação partindo de um ponto 1 até um ponto 2. A gente pode escrever a equação da seguinte maneira. P1V1 elevado a eta, que essas são as condições iniciais, ou seja, se ela é uma politrópica, isso vale desde o começo até qualquer ponto, igual a PV elevado a eta. A gente pode escrever o P desta maneira. P1V1 a eta, V a menos eta. Então, a gente pode colocar isso na integral. E o P1V1 elevado a eta vai sair, porque ele é uma constante. Então, a gente já escreve desta maneira. Olha só. Ou seja, a gente vai refazer isso assim. Quanto que fica essa integral, pessoal? Vocês conhecem? Bom, para integrar isso aqui, basta fazer V elevado a menos N. Você soma 1 no expoente e divide pelo resultado. Isso variando do volume inicial até o nosso volume final. Legal? Logo, o valor do nosso trabalho vai ser algo deste tipo. Tudo bem? Já substituí o volume final e o volume inicial. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o P1V1 elevado a eta para dentro desse parênteses para a gente melhorar um pouquinho essa expressão. Acompanha aí. Bom, pessoal, então essa equação aqui é a equação que representa o trabalho de uma politrópica. Bom, é válido lembrar aqui que esse eta não pode ser 1. Se ele for 1, o valor dessa integral vai ser diferente, concorda? Ele não cabe aqui dentro. Ou seja, se ele for 1, é interessante a gente resolver lá e vai dar o ln e dar aquela famosa expressão do trabalho da isotérmica. Você lembra disso? Bom, então para eta diferente de 1, a gente já tem uma expressão geral para qualquer tipo de transformação que segue aquela forma PV elevado a eta, sendo uma constante. Bom, isso aqui pode ser muito forte, cara, na hora das questões. Deu para perceber isso? Mas a minha dica maior ainda não é essa. Nós vamos calcular, então, a capacidade térmica de uma transformação politrópica. Vamos ver como é que isso funciona? Acompanha. Tudo que a gente vai fazer aqui é para o número de mols igual a 1. Bom, como eu falei anteriormente, se você quiser ampliar o número de mols, basta multiplicar por N, onde N é o número de mols, não é o mesmo eta, repetindo, tá? Então, a gente tem esta expressão aí na forma diferencial na primeira lei da termodinâmica, né? Então, o que é que nós vamos querer agora? A gente quer escrever o calor como a capacidade térmica, no caso molar. Se eu quiser ampliar, basta eu colocar o número de mols aqui na frente, tá? Vezes a variação de temperatura. Então, calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Lembrando, o que é capacidade térmica? É uma grandeza que diz para a gente o seguinte: quanto de energia esse sistema deve trocar para variar uma unidade na sua temperatura. Tudo bem? Legal. Então, como é que eu vou escrever isso? Bom, de forma diferencial também, a gente pode escrever da seguinte maneira: dq de um lado e dt do outro. Muito bem, então vamos colocar isto aqui dentro. Aqui eu continuo escrevendo PDV, mas agora eu vou lembrar de du. Como é que eu escrevo du? Eu posso escrever assim, lembra? CV dt. Mais uma vez, se quiser colocar o número de mols aqui na frente, não tem problema. Professor, mas e esse CV? É a capacidade térmica a volume constante, você lembra disso? Que a gente pode escrever assim, pessoal. R sobre gama menos 1, no caso aí, para um gás ideal, tá bom? Onde gama é aquele nosso coeficiente de Poisson. Por exemplo, para um gás monoatômico ele é 5/3, para um diatômico ele é 7/5, você lembra dele? Legal, então vamos deixar aqui. É aquele mesmo gama que aparece na transformação adiabática. Muito bem, então refazendo esta expressão, nós podemos escrever agora, ajustando isso da seguinte forma. Beleza. Aí, se eu lembrar lá da
politrópica, eu tenho que PV elevado a eta é uma constante, não é verdade? Se eu juntar isso com a ideia dos gases ideais, eu posso pegar o P e substituir lá na equação do gás ideal. Da equação dos gases ideais, o P eu posso escrever como RT sobre V vezes V elevado a eta, isso tem que dar uma constante. Sendo assim, eu tenho uma nova relação para a expressão da politrópica. Olha só, eu posso dizer que T vezes V a eta menos 1 é uma constante também, porque se eu passar o R aqui e dividir na constante, vai dar outra constante. Então, o que eu vou fazer? Lembra daquela diferencial que a gente fez lá no começo da aula? Eu vou fazer novamente agora com dt e dv. Acompanha. dt v eta menos 1 mais, olha só, repete o primeiro e agora eu vou fazer com a segunda, né? dv, ok? Então, isso aqui fica a diferencial do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a diferencial do segundo. Bom, do lado direito, pessoal, perceba que isso é constante, então a diferencial vai dar zero. Onde eu tenho dv, eu posso escrever em função de dt. Sendo assim, nós vamos ter o seguinte. Deu para ver essa expressão, pessoal? Olha só, eu só fiz isolar o dv em relação a dt. E aí, olha que interessante. Eu posso pegar esse dv agora e jogar aqui, ó, nesta expressão. Olha só como é que vai ficar essa expressão. Como tem dt de um lado e dt do outro, eu posso comparar os dois coeficientes. Vamos melhorar isso? Olha que relação legal que vai surgir. Bom, o primeiro passo é observar que PV sobre T vai dar R, concorda? Lembra que a gente está trabalhando molar, ou seja, por mol. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre eta menos 1 igual a CV menos R gama menos 1. Então, essa expressão permite que a gente escreva o calor trocado naquelas transformações como C, que é esta expressão, delta T. Olha que fácil agora. Então, você só precisa se preocupar com a temperatura inicial e final. E aí você já tem, basicamente, essa ideia pronta. Ou seja, você só vai precisar agora escrever isso aqui. Bom, isso é uma ajuda fantástica se você quiser calcular a variação de entropia. Veja só, quando a gente escreve o ds, nós vamos ter o dq, lembrando, reversível, sobre a temperatura. Se a gente for escrever o dq de forma diferencial, a gente pode escrever c dt, onde c é esta expressão aqui de cima, e aí nós temos isso. Ou seja, isso me diz que a variação de entropia de um processo politrópico vai ser do tipo C ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Mais uma vez, pessoal, cuidado, que a gente deve perceber novamente que o eta não pode ser igual a 1. Se ele for igual a 1, nós vamos ter alguns problemas. Então, se você tiver o caso de eta igual a 1, que é a transformação isotérmica, é melhor você refazer suas continhas. Porém, em qualquer outro caso, isso vai ser válido. Isso é uma ajuda muito, muito, muito grande. Bom, vou fazer agora um problema que já caiu na Seletiva Brasileira de Física, mas que poderia muito bem aparecer no ITA. E nós vamos trabalhar essa ideia da transformação politrópica. Acompanha. Então, veja só, esse é um problema que caiu em 2008 na seleção dos alunos brasileiros que iriam disputar a Olimpíada Internacional de Física. Um recipiente isolado termicamente é dividido por um pistão, está aqui ele, o qual pode se movimentar sem atrito, veja a figura. A parte da esquerda é preenchida com um gás monoatômico, então nosso primeiro ponto é observar que tipo de gás nós teremos, e a parte da direita encontra-se evacuada. O pistão é conectado à parede da direita por uma mola, cujo comprimento livre é igual ao tamanho do recipiente. Então, olha só, pessoal, o comprimento livre da mola é isso aqui, ó, é Lzão, vamos dizer assim. Então, quando eu preencho essa região da esquerda com gás, significa que eu estou deformando a mola em X. Tudo bem? Determine a capacidade térmica C do sistema. Olha só, tudo a ver com a nossa aula, né? Desprezando a capacidade térmica do recipiente, a do pistão e da mola, ou seja, o pistão, o recipiente e a mola não vão trocar calor. Embora a mola possa absorver ali uma quantidade de energia de forma potencial. Deu para perceber? No caso, quando eu falar de energia do sistema, vai ser energia do gás, mais energia potencial da mola. Considere que R seja a constante ideal dos gases. Bom, e aí, pessoal? Como é que a gente vai fazer para determinar a capacidade térmica desse camarada? Bom, você pode pensar aí, que tipo de transformação esse sistema está realizando? É interessante que a gente estude casos quase estáticos, né, para a gente ter uma equação de estado bem definida. Então, perceba que a todo instante deve haver equilíbrio entre o gás
e a mola. Falando do equilíbrio mecânico, eu tenho que a pressão que o gás vai fornecer ali no êmbolo deve ser igual à pressão que esta mola também faz. Bom, como é que seria a pressão da mola? Seria a força, no caso Kx, concorda? Que x é a deformação dela, sobre a área desse êmbolo, né? Tudo bem? Que é constante, tá? Então, veja só, se a gente pega a pressão do gás e divide por esse x, eu vou colocar assim, 1 sobre x. Isso vai dar K sobre S. Agora, vamos ao passo de mágica. Se eu colocar um S aqui e um S aqui, o que vai acontecer? Bom, nós vamos ter P dividido pelo volume, concorda? Olha só o volume do gás, base S vezes a altura x. Isso igual a uma constante. Cada mola é constante e a área transversal é constante. Professor, então eu posso reescrever essa expressão do tipo PV elevado a menos 1 sendo constante. Opa! PV elevado a alguma coisa é uma constante. Então, o que será que você está percebendo aí? Uma politrópica. Bom, quanto é que é o eta dessa transformação? Ah, professor, o eta aí vai ser menos 1. Então, imediatamente você vai correr, joga naquela expressão e você vai ter que a capacidade térmica molar vai ser R, eta menos 1, né? Quando eu colocar aqui o eta menos 1, isso aqui vai dar menos 2, tá? Lembrando, quanto é que é o gama do gás monoatômico? Isso, 5/3. Pessoal, quanto que vai dar isso? Olha só, faça aí as continhas, veja quanto é que vai dar isso. Aqui vai dar 3 meios mais 1 meio. Vai dar 4 meios, ou seja, 2R. Bonitinho, sem problema, direto. Então, se uma questão dessa cai no ITA, você tem que fazer de forma mais rápida possível. Então, se você conhece essas dicas aí de transformações politrópicas, com certeza você vai levar uma vantagem nesse tipo de questão. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se realmente gostou, deixe o seu like, seu comentário. E se ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Eu vou ficando por aqui então, um forte abraço e até mais!